algumas vezes a comunidade e o próprio político não sabe o que está pedindo. Cabe a nós entendermos, né, em outras palavras que o Roberta falou, cabe a nós entendermos que quando vem uma solicitação daquilo, que ali existe um problema, né? Que ali precisa ser avaliado. É a mesma coisa quando pede uma faixa de pedestre e um semáforo numa curva, né? Ou um semáforo, ou uma faixa de pedestre em uma curva, é a mesma coisa. Sem mesmo se o problema pode ser resolvido por uma questão de visibilidade ou de uma redução de velocidade ou qualquer coisa nesse sentido, né? Como, por exemplo, colocar uma simples placa, talvez pode ser uma boa solução, porque num caso como esse pode nunca ter tido uma possibilidade de fiscalização, né? Isso é uma solução que, né, que no final das contas pode ser pedido. Só que assim, parece simples, né? Agora que eu estou falando, mas na rotina diária, quando você está lá e você não entende muito, você é atropelado, né? Você é atropelado, assim, tranquilo. Quando eu falo atropelado, vem pedindo, você vai fazendo e vambora, né? E não pode ser assim. Você só postergou o problema, né? Ou você mudou o problema de lugar. Exatamente. Só isso. Então, quando você entende que a função de um político trabalha ao seu lado, né? Ou que é seu contratante, ou é a diferença do que você é capaz de entender, que o seu setor necessita de procedimentos padrões, né, de rotina, onde todos precisam obedecer no trâmite, que necessita de tempo para esfriar as demandas, que foi isso que você falou, né? E assim ter o tempo necessário para você absorver, analisar, estudar, diagnosticar e, por fim, solucionar. Hoje eu vivo isso aqui. Exatamente. Hoje eu vivo. Hoje eu recebo, eu analiso, eu estudo, diagnostico esse problema e depois dou uma solução, né? E aí eu vou trocando bola com toda a equipe. Agora, no Brasil, eu sei disso e você aí deve ter tido esse tipo de problema, porque a gente já teve esse tipo de problema também, de você não ter nem tempo de analisar, de estudar, nem nada. Era para você já dar a solução. Algumas vezes eles enxergam você como um solucionador de problema, mas esquece que você tem que analisar, né? E assim como uma unidade, toda equipe de políticos e técnicos serem capazes de compartilhar o problema com seus prós e contras. Porque todas as soluções vai ter, né? Um pró e contra. E havia a vida em forma de solução e só depois de ter o resultado de análise divulgado. Pois, na maioria das vezes, o calor do primeiro contato para o político não é entendido, né, como técnico. E muitas vezes o político nem sabia como receber a demanda. E algumas vezes também eles podem até saber, mas por ser uma condição extremamente política, eles querem passar, né? Como a gente mesmo já ouviu que, Léo, larga a mão dessa condição técnica aí, implanta isso aí. Obviamente, eu não implantei. Assim como toda demanda cadastrada, analisada, agregada com um sistema, seja de uma via, de um bairro, uma região maior, as possibilidades de um estudo conjunto trazem respostas mais rápidas e sistêmicas, tais quais como o trânsito funciona, né? Então, o que eu quis dizer com isso? Que você tem que analisar sempre um conjunto, nunca somente, né, como pontual. Como diz um dos manuais de Traffic Calming aqui, que ele fala, cuidado é você analisar uma via e você vai implantar um Traffic Calming, você tem que analisar o que vai acontecer com as ruas em paralelo a essa. Né? Exatamente. Porque você mexe numa... Porque trânsito não é uma coisa uniforme.
né? A gente gostaria que fosse uniforme, mas não é, né? Fazendo uma comparação com o Brasil, a implantação de uma faixa de pedestre são através de números, onde a gente faz a contagem, faz análise de velocidade, faz análise que é o que a gente faz nos nossos trabalhos, né, de estudo de tráfego, vê questão de visibilidade, enfim, vê tudo. Um morador queria e o outro morador não queria, ao mesmo tempo. Então, até isso é interessante. Então, Roberta, aqui já vai uma dica para esse que está nos ouvindo, seja ele no servidor, seja ele do privado, seja até o nosso concorrente. Quando você sabe que o que cabe a você é dar soluções concretas e não paliativas, resolve o problema político. E aí seus pesadelos acabam. Né? Tem que parar os paliativos.